E tive uma gravidez de altíssimo risco, muito risco. Eu praticamente ficava só no hospital internada, porque o meu organismo rejeitava muito, toda hora queria abortar, olha, e aí segurava e queria abortar e segurava. Então não foi uma gravidez fácil. E chegou um momento em que o médico chama meu marido e fala para ele, quando nós temos que salvar uma grávida, nós salvamos a mãe. Ela não tem condição de prosseguir com a gravidez, porque elas já estão correndo risco de vida. E eu realmente não aceitei essa fala do médico. Essa fala do médico, eu não aceitei. E falei, não, eu não vou abortar. Passo o que passar. Se tiver que morrer, morremos as duas. E meu pensamento só voltava em uma palavra que está lá em Êxodo 23, 26. Não haverá no meio de vocês, ó Israel, mulher estéril e nem que aborte. Eu falei, eu sou Israel, não sou estéril e não vou abortar. E quando os médicos perceberam que eu não ia continuar no hospital, porque eu não ia aceitar o aborto, eles falaram, então vamos continuar e ver até onde vamos chegar. E tentaram me convencer pela segunda vez, eu falei, morreremos as duas, mas eu não vou abortar minha filha. Filho é herança de Deus. Se eu tiver de ter um aborto, que ele seja totalmente natural, mas não permitirei a intervenção cirúrgica. E chega então o momento em que Dani nasce, prematura, e ela nasceu, era 11 horas da noite, e quando chegou 2 horas da manhã, eu tive um edema pulmonar muito forte e fiquei entre a vida e a morte às 2 horas da manhã. Pela manhã, o médico chama meus familiares e fala, olha, se vocês têm fé em Deus, pede a Deus um milagre, porque se ela tiver mais uma crise, como ela teve a crise, o edema, se ela tiver mais uma, nós não temos como salvá-la. E isso aconteceu. Quando chegou 2 horas da tarde, às 14 horas, eu tive uma outra crise de edema pulmonar. E nessa hora, os médicos falaram que não ia conseguir me salvar. Só que quando eles avisaram a minha família que deveria orar por mim, porque eu não ia aguentar uma outra crise, uma das minhas irmãs, que também é pastora, liga para a pastora Esmeralda Campelo e pede a ela que orasse por mim, que eu ia morrer naquela tarde, que eu estava, na realidade ela falou, minha irmã está morrendo, eu gostaria que a senhora orasse por ela. E quando ela fala isso, a pastora Esmeralda fazia um culto à tarde, ela então para ali e começa a orar por mim naquele momento. Eu senti quando o meu espírito saiu do meu corpo e eu realmente estava indo embora. E eu fui, saí do meu corpo e fui subindo e fui embora. Eu já estava de dimensão muito grande quando eu ouvi a oração que a pastora Esmeralda fazia, o meu espírito ouviu e ela dizia, você pode viver, porque o poder da vida está dentro de você, você pode viver. Malvina, viva, queira viver, viva pela sua família, viva pelos seus amigos, viva pela sua filha que nasceu, viva. Ela estava orando na igreja dela, na igreja dela, mas Deus é Deus. E eu ouvi, depois eu fiquei sabendo de tudo que aconteceu, que ela foi acionada para orar e o que ela orou, e que aquilo, mesmo eu tendo saído do corpo e indo embora, eu pude ouvir aquilo que ela dizia. Eu sempre digo que há poder na oração, não importa onde você esteja. O meu espírito, indo encontrar com o meu Salvador, ouviu essa oração, que ela dizia que eu deveria viver, que esse poder da vida estava dentro de mim. E quando eu ouvi isso, eu realmente orei a Deus em espírito também e falei, Deus, se o Senhor quer que eu viva, me dê a cura. E quando eu pedi isso a Deus, aonde eu estava naquela dimensão, eu comecei a sentir choque, como se fosse choque elétrico.
E aquele choque, ele fazia com que meu corpo aumentasse gradativamente. E eu sentia como se eu fosse crescendo, 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 alguma coisa assim fabulosa. E de repente, eu percebi que o meu corpo estava em cima daquela cama. Quando eu percebi que estava ali, eu empurrei, eu tentei respirar, porque eles já tinham desligado os aparelhos que me ajudavam a respirar por causa do edema. Então eu empurrei e fiz... Tentei puxar para respirar. Eu escutei quando uma enfermeira gritou: gente, ela está viva, ela voltou, ela está viva. Eu pensei, uai, eu morri? Eu morri? Uau! Aí sim, vem todos os médicos e verifica que eu estava viva. Mas se ele tem um plano na nossa vida, Amém. e nos deseja ficar, e ele precisa que a gente ative essa fé e creia que ele pode fazer, mesmo para hoje vir aqui testemunhar. Amém. Que se eu creio, ele pode fazer. Então, isso foi assim, fantástico na minha vida. Os médicos depois chegam para mim e falam assim: preste atenção, gravidez nunca mais. Você entendeu que você não poderia ter sido mãe, mas já que foi, nunca mais. Ok? Nunca mais. Eu decidi então que nunca mais. 7 anos evitando. E quando inteirou 7 anos, eu recebo uma palavra de Deus. E eu desejava muito, muito ter outro filho. E a minha filha, ela crescia falando: mamãe, eu preciso de um irmão, eu quero um irmão. E ela é muito carinhosa, muito preciosa, minha filha. Ela desejava tanto isso. E eu falava: Jesus, a minha filha queria tanto um irmão. Decidi adotar. Falei: pode ser adotivo, de outra barriga. E ela falou: mamãe, eu só quero um irmão. Pode ser homem, pode ser mulher, eu quero um irmão. Ok, vamos providenciar um irmão. Só que quando eu decido adotar, Deus fala comigo: eu vou te dar um filho, não será adotado. Você vai gerar um filho, você vai ter um filho homem. E quando você tiver esse filho, eu vou dar ele uma unção levítica e uma unção profética. Eu te darei um filho para as nações. Olha. Eu falei: obrigada, Jesus, eu creio. Eu sei quando Deus fala comigo, todo filho conhece a voz do Senhor. Ele quer me dar um filho para contrariar toda a voz dos médicos. Eles falaram que nunca mais. E nunca mais é muito. É muito, nunca mais. Nunca mais se Deus falar, né? Se Deus falar, mas se Deus falar, cale-se diante dele a terra. E eu engravidei. E tive meu filho sem nenhuma complicação. E quando todo o período gestacional e até o parto. Período até o parto, chegou até 8 meses né, de gestação. E quando eu estava grávida, eu orei e falei: Senhor, quando meu filho nascer, ele vai chamar Rafael. Porque todas as vezes que eu chamar ele pelo nome, eu estarei lembrando que o Senhor é o Deus que cura. Porque é o significado de Jeová Rafa, o Deus que cura. Por isso ele vai chamar Rafael. Eu quero honrar o Senhor. Põe esse nome no meu filho. Mas o problema não parou por aí. Quando o Rafael tinha 9 anos, eu tive um derrame de uma forma inexplicável. Os médicos não sabem como que esse derrame aconteceu. Faziam os exames, falaram: não tem como, você não é hipertensa, você não tem problema, você não tem problema de saúde algum. Como pode? E o derrame estava ali. Era um derrame isquêmico, uma parte do lado direito e uma parte do lado esquerdo, que eles falaram que era um derrame muito raro, que paralisou essa parte do meu corpo até a cintura, afetando a visão, e dessa parte da cintura para baixo, afetando as pernas. E alguma coisa afetou meu cérebro. Eu desconhecia as pessoas, não lembrava das coisas, e foi um tempo muito difícil para mim. Isso foi que ano? Isso já tem 18 anos. Eu superei tudo isso, né? Eles falaram que com certeza eu ia ficar com sequela pelo resto da vida, eu nunca ia poder usar um salto e tantas outras coisas que foram me proibido fazer. Eu faço tudo que foi me proibido fazer. E para a glória de Deus, eu recuperei todos os meus movimentos. Amém. E estou seguindo em fé. Deus me curou, porque Ele é o Deus que cura. Amém. Não é impossível para Deus, né? É verdade. Ele é muito lindo.